recebeu uma palavra profética de Eli, que era profeta em Siló. Diz o texto que Ana saiu do templo e o seu semblante já não era mais triste. Glória a Deus. Em outras versões diz, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Aleluia. O desejo do meu coração hoje é que eu e você saiamos daqui com o nosso semblante transformado. Hoje é dia da tristeza bater em retirada. Hoje é dia de você dizer não ao desânimo, não a falta de esperança, e receber o óleo que o Senhor já está preparado para derramar sobre a tua cabeça e sobre a tua. Amém? Amém. Aproveitando que a igreja está de pé, gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos para dar continuidade à campanha que o nosso pastor determinou. Quero abrir em Gálatas 5:22. A nossa campanha, como estava ali no banner, cristãos cheios da alegria do Espírito Santo, e o texto base é Atos 13:52, porém hoje eu quero trazer para os irmãos 2 textos. O primeiro em Gálatas 5:22, que é bastante conhecido, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Outro texto que eu quero que a igreja abra está em Neemias 8, capítulo 8, o verso 10, também é um texto bastante conhecido. E o texto diz: disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Em outras versões diz, porque a alegria do Senhor tem nos fortalecido. Amém? A igreja pode se assentar, somente esses 2 versos. E hoje vamos falar, discorrer um pouco sobre alegria. Primeiro, eu quero trazer para a igreja aquela diferença, né, que há e que muitas pessoas se confundem, né? Será que alegria e felicidade são as mesmas coisas? Não, não são. Como nós acabamos de ler em Gálatas, a alegria é um fruto do Espírito. Ela é constante, ela torna-se visível em nós, no nosso semblante, e ela não é um mero sentimento. E a felicidade nada mais é do que uma emoção temporária. Depende das circunstâncias, ela é constituída de pequenos momentos felizes, que certamente tem começo e fim, acaba, não é? Um exemplo: nascimento de uma criança, o casamento de um filho, uma festa de aniversário, a compra de uma casa, uma viagem. São pequenos momentos felizes que você passa aquele momento e aquilo acaba. Essa alegria, ou seja, essa felicidade, ela é efêmera,
ela deixa o nosso coração feliz, mas ela não mantém a chama da alegria acesa em nós. Existem dois tipos de alegria, eu quero deixar bem claro para a igreja, para que a gente não se confunda. Nós, filhos do Deus Altíssimo, temos a primeira, ou pelo menos deveríamos ter, a alegria do Espírito, a alegria espiritual. Que alegria é essa? Nós acabamos de ler em Gálatas. Ela é fruto do Espírito Santo que está em nós. Ela se torna aparente no nosso semblante, ela se torna evidente através das nossas palavras, palavras boas, palavras de ânimo, palavras de alegria que edificam, não é verdade? E também através das nossas atitudes. Ela é um reflexo do Espírito Santo de Deus em nós. A igreja está me entendendo? Amém? Amém. E a outra alegria, o que seria, pastora Fátima? A alegria humana, a alegria natural, a alegria da nossa carne. Baseada em quê? Baseada nos acontecimentos e situações do dia a dia que eu e você vivenciamos. Aí a gente parte para aquela etapa, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou feliz, outro dia eu estou emburrada. Não é mesmo? Essa é a alegria humana, natural. E quais seriam as fontes dessas duas alegrias, né? Que até então nós estamos aprendendo. Primeiro, a alegria espiritual, o próprio nome já diz. É uma alegria que a sua fonte é o Senhor. A sua fonte é leitura da palavra, oração, intimidade com Deus, comunhão com os irmãos. É sempre você estar se lembrando das promessas que estão na palavra do Senhor com relação à sua vida. Lembrar dos milagres que Jesus já fez na sua vida. Lembrar dos livramentos que Ele já operou na sua vida. E manter a sua mente positiva. Porque uma das áreas que mais o diabo atua é na nossa mente. Então procure vigiar e mantenha uma mente positiva. Tudo isso que nós falamos contribui para que essa fonte de alegria, a alegria do Espírito, ela permaneça em nós como uma chama que não se apaga. Esta alegria, ela talvez nem seja muito bem entendida por muitos, não é? Mas ela é uma alegria alimentada pela nossa fé e pela nossa esperança. Lembra de Lamentações 3, o que diz? Trazei à memória somente aquilo que pode te dar esperança. Quando você começa a trazer à sua mente fatos, situações que você já viveu e aquilo vai te trazendo esperança, você está alimentando de alguma forma a sua alegria, a alegria do Espírito que está em você. Amém? Amém. E o que dizer da alegria natural, da alegria humana? A fonte da alegria humana são as realizações pessoais, as viagens, conquistas financeiras, os prêmios, o carro novo, a casa na praia, coisas desse tipo, que, conforme eu disse, deixa você um pouco feliz por um pouco de tempo. Porém, essa alegria natural, ela é passageira e ela não se sustenta por si só. O texto que nós lemos de Neemias 8, nós podemos ver ali, se você ler todo o capítulo, aqui agora nós não temos tempo de discorrer sobre isso, você vai ver a importância da alegria no meio do
do povo de Deus. Primeiro, Neemias instrui o povo a não se deixar dominar pela tristeza. Ele incentiva o povo a festejar, celebrar, porque ele sabia que um povo veio de uma grande luta, de uma grande obra que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. O povo andava cansado, andava desanimado. Porém, ao ver os muros reconstruídos, Neemias deu essa ordem, que deveriam festejar, celebrar, se ajuntar, porque a alegria no meio do povo de Deus é sinal de confiança em Deus. Glória a Deus. É sinal de que aquele povo não deixou a sua esperança perecer. Aquele povo continuou confiando e lutando, mesmo com poucas forças. Por isso que Neemias, no texto que nós lemos ao final, ele diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Porque ele sabia o quanto aquele povo precisava receber do Senhor força extra. Então ele disse: vamos embora, vamos fazer festa, vamos nos alegrar, se reúnam, dividam o que vocês têm com aqueles que não têm nada, porque todos precisam participar da festa. Glória a Deus. Essa alegria que Neemias fala é uma alegria que não pode ser experimentada individualmente. É uma alegria que vem do alto e que contagia outros. Ela é uma alegria que é para nós compartilharmos com o outro. Por isso que Neemias mandou ajuntar o povo, e aquele que tinha, dividisse com o que não tinha. Ele não fez acepção. Vamos fazer uma festa, vamos nos juntar, vamos nos alegrar. Você compra uma picanha e vai para sua casa e se alegra lá sozinho. Não. Você vai ler o texto e você vai ver. Pegue o que você tem e divida com aquele que não tem, e vamos celebrar juntos. Aleluia. Lembra o que diz a palavra, que é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Está lá em Romanos, se não me engano. A gente não tem que aprender só a ficar chorando com o irmão, a gente também tem que aprender, né, a fazer um cafezinho para o irmão, convidar, ir na casa. Aliás, se quiser me convidar, eu estou à disposição. E se alegrar com o irmão. Não é verdade? Gente, um cafezinho, um pãozinho torrado com uma manteiguinha, e ali você começa a conversar, e você vai dizer: olha, eu recebi uma bênção essa semana, e o outro vai dizer: nossa, que bênção, que bom, e ali você já vai conversar, e você vai se alegrar, e quando você vê, a sua tristeza foi embora. Glória a Deus, aleluia. É dessa forma que o Senhor nos fortalece. É assim que Ele quer que nós venhamos a agir. Essa alegria, que é essa experiência do Espírito Santo em nós, ela deve ser mais comemorada. Ela deve ser mais festejada. Eu não sei, mas ultimamente estamos vivendo tempos difíceis, e isso é bíblico. Paulo falou que os tempos seriam difíceis, e esses tempos chegaram, e eu tenho percebido muito afastamento no meio do povo de Deus, pouco ajuntamento, pouca comunhão, pouco cafezinho. Então, meu povo, chegou a hora de nós fazermos o caminho contrário, de nós começarmos a ser a mudança que nós esperamos. Você quer relacionamento? Você quer comunhão? Que não fique só no querer, mas que você vá e convide seu irmão. Não tem problema se, eu não sei fazer aquela torta maravilhosa, não tem problema. Faça outra coisa que você sabe.
mas tenha comunhão, divida a sua alegria. Ela vai contagiar outros e você vai conseguir ver o resultado disso. Além de ganhar um amigo, você também vai dividir aquilo que de graça o Senhor te deu. E de graça você vai entregar para outros. Amém? E diferentemente de tudo isso que a gente está falando, a gente tem um texto que toda a igreja conhece, Provérbios 17, 22, diz, né, que o coração alegre aformoseia o rosto, porém o espírito abatido seca os ossos. Existe uma versão que eu gosto muito, a Bíblia, a mensagem, ela diz assim: alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Olha que tremendo isso. Muitas vezes, né, a gente não dá muita atenção a pequenas palavras que estão na Bíblia. Mas como é triste isso? Triste é morrer aos poucos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o espírito abatido, o Espírito Santo de Deus que está em nós, que se entristece, a pessoa fica abatida, oprimida, e essa pessoa consegue contaminar o ambiente. Mas como? De uma forma muito simples. Assim como uma pessoa alegre, ela contagia com a sua alegria, a pessoa triste, oprimida, negativa, ela também contagia o ambiente com a sua tristeza. E pasmem, ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa triste, cabisbaixa, carrancuda, que só sabe falar coisa negativa e que nunca tem nada de bom para contar. Não é verdade? A igreja está me entendendo? Amém? Amém. Então, vamos mudar, vamos começar a aprender, porque ainda dá tempo, e aprender com a palavra de Deus. Paulo fala em Filipenses, né? Falando a igreja de Filipe, ele diz no verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria do cristão, ela não pode se apoiar somente em momentos bons. Por isso ela é uma alegria diferenciada. Porque todos aí fora têm uma alegria esporádica. Mas a nossa é diferente. A nossa vem do trono. A nossa vem do Espírito Santo de Deus, que está aqui, ó. Você é a arca, eu sou a arca. O Espírito habita aqui. E não sei se você reparou quando a gente lê a palavra, Deus, Jesus, quando andou na terra, era um homem alegre. Gostava de festa, gostava de se reunir, gostava de comer o peixinho assado na beira do mar. Não é verdade? Você já leu isso? Glória a Deus. Não é aquele Deus carrancudo que joga um chicote em cima da gente, não. Então por que nós temos que ser carrancudos, tristes, abatidos? Não, irmãos, não podemos nos apoiar nesses sentimentos. Nós temos que manter a mesma alegria, a mesma esperança, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis da nossa vida. Porque problemas todos nós temos. Vocês sabem disso. Mas eu quero dizer outra coisa para você. A alegria do Espírito, a alegria do Senhor em nós, ela não nos isenta de viver problemas e adversidades. Ela é sim uma ferramenta poderosa, que o Espírito Santo deixa à nossa disposição para tornar a nossa vida mais leve. Para que a gente possa viver de uma forma mais leve. E não com tanta cobrança, e não com tanta crítica, com tanto apontar de dedo. É isso que o Espírito Santo quer de nós. Amém. Paulo,
a gente conhece, né? Apóstolo Paulo, grande homem de Deus. Veja o exemplo desse homem. Um homem de Deus. Eu não chego nem, né? Como falou João a Jesus, não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Você vê Paulo. Prisão, naufrágio, açoites, perseguição. Lá em 2 Coríntios ainda diz que ele tinha um espinho na carne. Alguns historiadores dizem que seria uma enfermidade. E ele orou ao Senhor por 3 vezes para tirar aquele espinho da carne. Porém, Deus ouviu? Não. Deus tirou? Não. Paulo deixou de ser apóstolo? Não. Paulo deixou de pregar a palavra? Não. Paulo se aborreceu com Deus e falou: eu vou chutar o pau da barraca. Chega. Não. Paulo continuou. Glória a Deus. Com o espinho na carne, doendo que só, mas você não vê. Eu, pelo menos na minha Bíblia, nunca achei. Em nenhum lugar, Paulo dizendo: chega, eu vou desistir. Esse espinho está doendo demais. Da agora em diante eu não falo com mais ninguém, eu não oro por mais ninguém, porque eu estou sofrendo muito. Não. Ele continuou e fez aquilo que ele tinha que fazer. Glória a Deus. O que Deus colocou nas mãos dele para fazer, ele cumpriu. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E o que a gente pode dizer de Elias? Num contexto um pouco diferente. Um grande profeta. Imagina nós, dar ordem ao tempo para que não chova, e por 7 anos e meio não choveu. E aí, um dia esse homem para dentro de uma caverna, triste, desanimado, choroso, não queria mais comer, não queria mais beber, ainda falou: eu quero morrer, não sou melhor que meus pais. Um belo dia chegou o anjo do Senhor e diz o que para ele? Levanta, Elias, o que você está fazendo aqui? Levanta, come e bebe, porque muito longo é o teu caminho. Glória a Deus. Aleluia. Ali, Elias levantou e o anjo do Senhor disse: olha, vamos embora, porque ainda tem mais 40 dias de caminhada. Tem muita coisa para você fazer, Elias. O que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? Se lamentando, choramingando? Para com isso. Não há tempo mais de ficar se lamentando. É tempo de agir, é tempo de continuar, é tempo de seguir em frente. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Eu estou vendo a tua tristeza, mas eu quero que você se livre dela, porque o que eu tenho para você, tudo que você vai fazer daqui para frente, tudo que eu vou te usar daqui para frente, vai muito além dessa tristezinha aí de estar dentro de uma caverna e pedir a morte. Em resumo, era isso que o Senhor estava dizendo para Elias. Sabe, igreja, nós temos o direito de nos entristecer. Realmente temos, nós somos carne, nós somos humanos. Deus nos fez assim. Nós temos o direito de nos entristecer por algum motivo, a perda de alguém, alguma coisa que acontece com o filho, uma enfermidade. Nós temos sim o direito de nos entristecer. Porém, não podemos fazer da tristeza um estilo de vida. Aleluia. Nós não podemos nos acostumar a viver tristes. Glória a Deus. Viver numa eterna lamentação. Você conhece alguém assim? Ó vida, ó dor, ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém me cumprimenta, ninguém fala comigo. Uma eterna tristeza, um eterno descontentamento. Isso
não pode existir no nosso meio. Não precisamos viver. Agora vamos para o outro lado. Não estou com isso dizendo que nós agora temos que viver rindo para todo mundo. Não é verdade? De repente você não está bem e você chega rindo para todo mundo. Não é isso. Porque isso é outra coisa. Isso aí já é hipocrisia. Mas também não podemos viver com aquele semblante de maracujá azedo. Que você chega ali na porta, a irmã te dá um sorriso e você nem olha. Ou te diz, né? Que bom que você veio. E você, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Não pode ser assim. Essa não é a alegria que reflete o Espírito Santo de Deus em nós. Nós, amados, precisamos adotar novos hábitos, sabia? Muitas vezes eu penso sobre isso, porque adotar hábitos nos ajuda a manter a alegria, a manter a esperança. Sabe por quê? Porque hoje, no mundo que nós vivemos, muitas coisas nos aprisionam, principalmente a rotina. A rotina de trabalho, de celular, de uma coisa, de outra, de casa, e a gente vive por tempos e tempos e tempos aprisionados nisso, e a gente vai indo muito no automático. A gente não para perceber as pequenas coisas que Deus está nos proporcionando, porque a gente fica olhando tudo no geral. Então, o que fazer para tentar mudar alguma coisa e enxergar um pouco mais das coisas alegres que estão ao nosso lado? Uma boa coisa é você quebrar a rotina, algo simples que eu e você podemos fazer. Quem sabe, né? De manhã, quando você acordar, você chama o seu marido ou a esposa e fala: olha, hoje nós vamos ali na padaria do bairro tomar um café da manhã. Glória a Deus. É lógico que ele vai dizer, né? Mas aí em casa tem pão, tem manteiga, tem leite. Nós vamos fazer o que aqui na padaria? Aí você, aquela mulher sábia, que tem o espírito da alegria, a paciência, você vai dizer: meu amor, hoje nós vamos tomar um café diferente. Aleluia. Aí de novo ele: diferente? Mas gastar dinheiro para quê? Aí você de novo lembra da palavra, se enche de alegria e fala: porque eu quero proporcionar algo diferente. Glória a Deus. E eu também quero lhe dizer que quem vai pagar o café sou eu. E aí, meus irmãos, minhas irmãs também, de imediato você vai ver o semblante de alegria. Glória a Deus. De imediato você vai ver o Espírito Santo operando no coração daquele homem. E ali vocês vão poder ter um momento a dois, sentado na mesa da padaria do bairro. Vocês sentados, conversando, lembrando quando meu filho era pequeno. Lembra daquele tombo? Lembra quando você foi pregar? Lembra daquele milagre? E ali vai se reacendendo a alegria. Aleluia. Pequenos gestos, pequenas coisas. Você não precisa sair da sua casa e ir lá comer uma bela massa no Barolo, qualquer casa. Mas você pode comer no hot dog da esquina, lá na promoção do Big Mac. Senta e vai conversar. E você vai ver que a comunhão, aquele bate-papo, como falou Neemias, revigora, renova a alegria do Espírito. Amém? E para finalizar, porque eu preciso correr, irmãos, existe o texto, você não precisa abrir, todos conhecem, Isaías 61.
Ali Isaías, né, o profeta Isaías já profetizava do Messias, né? Do nosso Messias, do Senhor que viria. E ele fala tudo que o Senhor receberia de unção do Pai. Como diz o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para. E ali ele dá uma lista de tudo que o Senhor iria receber de unção para fazer a sua obra. E eu quero só destacar no verso 3 e 4, óleo de alegria ao invés de tristeza, e vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, igreja, que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que derramou sobre o nosso Messias a capacitação para fazer tantas coisas, tantos milagres, ele está disponível hoje aqui. E ele quer derramar o óleo de alegria ao invés de tristeza. Ele quer hoje trocar as tuas vestes, tirar o espírito angustiado e colocar em você vestes de louvor. Para que ao abrir da sua boca, você glorifique a Ele. Você não precisa de muito. Lá na sua casa, lavando a sua louça, coloca um louvor e comece a glorificar. Que saia todo espírito angustiado, toda tristeza. Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor venha com a plena alegria. Amém? E para finalizar, igreja, eu gostaria de agora chamar aqui à frente você que está se sentindo entristecido, você que está passando por situações difíceis e que precisa receber o óleo da alegria. Você que muitas vezes vai orar e está como Ana, só consegue chorar. Ou você que não consegue mais ter esperança, porque parece que todos os dias são iguais e a resposta nunca chega. Eu quero dizer que o dono da seara está aqui. Aquele que tem o chifre de azeite chegou. E ele está pronto a derramar sobre a tua cabeça o óleo da alegria. Se você entendeu a palavra, se o Espírito Santo falou com você, venha à frente. Venha para receber o óleo da alegria, para reacender a chama da alegria que o Espírito Santo de Deus tem para você.